Bom, gente, para respeitar o tempo de todo mundo, eu vou começar aqui. Esse comitê foi um dos que a gente organizou aqui, é o nosso 8º comitê da comunidade. A gente teve mais de 130 inscritos aqui para esse tema. Hoje tem menos pessoas presentes, mas provavelmente tem muita IA aqui participando, então o pessoal vai conseguir assistir depois. A gente também vai disponibilizar, tá, depois para vocês o material completo, o resumo completo. Mas queria começar me apresentando. A maioria de vocês não me conhece, mas deve ter visto lá o meu nomezinho na comunidade do WhatsApp. Eu sou gestora da comunidade, mas eu trabalho na Enablers também como GTM Engineer e responsável aqui pela área de receita. Se vocês quiserem depois me chamar pelo WhatsApp ali para a gente trocar uma ideia também, eu fico super feliz quando vocês conversam comigo. Hoje a ideia desse comitê, então, já comentei um pouquinho, é compartilhar um pouquinho de casos de uso do pessoal que está rodando na prática. Quando vocês preencheram, eu fiz lá uma pergunta, qual que é a principal dúvida sobre o tema? A grande maioria preencheu como fazer, como anunciar, como analisar, quais são as boas práticas. Então, a gente juntou um pouco de tudo isso e vai trazer aqui para vocês. E aí, eu puxei duas aqui. Antes de tudo, a gente precisa entender por que algumas empresas estão apenas tentando aparecer, enquanto outras estão aprendendo a transformar isso em uma vantagem de fato. E aí eu até queria chamar aqui a nossa COO, a Mislene Silva. Ela é formada em sistemas de informação, tem MBA ali em engenharia de software. Ela está há mais de 15 anos conectando tecnologia e marketing em empresas B2B, B2C. Em 2025, cofundou a Enablers aí junto com a Suzana e atua até hoje como COO, transformando várias operações de empresas, unindo estratégia, performance. E eu queria chamar ela um pouquinho aqui para conversar com a gente sobre quanto é importante alinhar primeiro os dados e organizar o tracking antes de começar a olhar para qualquer novo canal. Conta aí para a gente um pouquinho, Mi. Seja super bem-vinda a esse comitê. Boa, arrasou, Bru. Obrigado pelas qualificações todas aí. Mas bora lá. Bom, gente, antes da gente começar a falar então de campanhas, o que é o ideal de subir uma campanha, o que é o ideal de testar e subir, ativar esse novo canal, acho que o mais importante é a gente avaliar o que a gente precisa garantir antes, o que a gente tem que organizar antes de sair subindo qualquer campanha. Eu já vi muitas situações onde, por exemplo, o pessoal sobe a campanha e depois lembra de olhar no Google Analytics o quanto está entrando de conversão, e aí vai olhar no CRM, aí não consegue medir exatamente o quanto aquela campanha está trazendo. Então, acho que é importante a gente falar um pouco disso, do que precisa ser feito antes de ligar essas campanhas, e aí a gente começa a falar de tracking. Então, antes de qualquer coisa, a gente precisa ter o tracking bem feito. E aí, o que é esse tracking? É ligar lá as conexões dentro do Google Tag Manager, deixar tudo configurado, enviando os dados de tudo que é capturado para as plataformas. Então, por exemplo, imagina que hoje você está rodando lá uma campanha no Meta Ads. Você precisa saber o volume de leads que está entrando. É o mesmo cenário para o OpenAI. Então, não vai mudar muito do que a gente já conhece. Precisa ser feita toda aquela configuração de tracking. Então, se o tracking não está confiável, se ele não está bem feito, como é que você justifica depois a performance da sua campanha? E aí tudo se perde. Pode passar, Bru. Então, aqui eu coloquei o que eu considero como uma infraestrutura mínima para a gente rodar campanhas no ChatGPT Ads ou no OpenAI Ads, como vocês queiram chamar. O que eu configurei aqui, o que eu já fiz aqui para os nossos clientes, para as nossas bases todas. O ideal é, pelo menos, você ter o pixel configurado, então pensa no OpenAI Ads como o pixel dele o mesmo sentido do Meta Ads. Então, ele tem lá um pixel e dentro desse pixel a gente tem os eventos de conversão. E aí, o que são esses eventos de conversão? Eu vou medir lá dentro o evento de page view, o evento de lead create, por exemplo, ou eu vou gerar, por exemplo, um purchase para eu medir compras que está sendo feito. Então, todos os eventos que normalmente o site, por padrão, já tem, que a pessoa que envia o formulário já gera um lead,
a gente precisa fazer esse mesmo processo para o ChatGPT Ads. E aí, como que eu configuro isso? Eu deixei aqui mostrando para vocês o que eu considero como ideal. Então, o que eu faço? Dentro do GTM Web, eu já configuro lá, então, o pixel e já deixo lá as tags principais, o que é ideal aqui para mim. Pelo menos o Page View e o Lead Create. Isso a gente falando de um site para geração de leads, tá? Mas aí, por exemplo, se for um e-commerce, se for algum outro tipo de site que captura um evento diferente disso, aí a gente precisa adaptar para aquele cenário. Aqui, no caso, eu estou falando de uma situação específica de geração de lead. E aí, o que eu já descobri aqui enquanto eu estava configurando? A OpenAI, eles já liberaram um modelo de tags dentro do próprio Google Tag Manager. Então, tá fácil da gente configurar. Eles têm um template muito parecido com o que é feito no Meta. Então, pensa que se você tiver a configuração do seu Meta Ads lá recebendo todos os eventos, você vai fazer quase que a mesma coisa para o OpenAI, e aí você vai ligar lá, então, a tag. Então, já tem um modelo já pronto. Diferente do server-side. Só dando um contexto aqui do que é o server-side, hoje a gente usa o servidor como um ambiente para a gente conectar a API de conversão. E aí a gente tem lá os dados de evento um pouco melhor atribuídos, né, um pouco mais de qualidade, porque a gente consegue garantir que a gente está mandando todas as conversões para as campanhas. Então, por exemplo, se eu tenho um bloqueador de anúncios ou algo nesse sentido, o servidor ele serve para me garantir que essa pessoa que mesmo que está com bloqueador de anúncio, eu ainda assim consigo capturar a conversão dela, isso pelo servidor que roda ali por trás no DNS do site. Então, a gente consegue capturar todas essas informações. O único problema que eu encontrei até agora, mas que não está me impedindo de traquear, a gente não tem um modelo de tags para o servidor próprio da OpenAI. E aí, o que eu encontrei aqui quando eu estava fazendo as configurações? Falei, bom, vou tentar seguir por um modelo customizado. Mas aí eu vi que a própria Stamp, que é a empresa que normalmente a gente coloca lá os nossos servidores, né, serve como a nossa caixinha para a gente configurar o servidor do GTM, ela tem um modelo de tags já próprio da OpenAI, que a gente consegue configurar lá a API de conversão e mandar esses eventos. Então, resolveu o problema temporariamente. Então, foi um dos desafios que eu encontrei aqui quando eu estava fazendo toda essa configuração. Dá para mandar API de conversão? Dá para mandar, só que a gente não tem um template padrão da OpenAI diferente do que acontece lá no web. Então, esse é o detalhe que eu encontrei aqui quando eu estava configurando. Aí, Bru, pode passar. Bom, aí o que eu vi aqui quando eu estava configurando lá dentro? Então, tem alguns detalhes aqui importantes quando a gente faz a configuração. Um dos itens que eu estou usando como desduplicação dos eventos, né? Porque quando a gente manda um evento pelo web e pelo server, a gente precisa dar uma identificação para a plataforma, dizer para ela que aquelas duas conversões que foram registradas, uma no web e uma no server, são a mesma coisa, são a mesma pessoa convertendo. E aí eu estou usando lá um padrão que normalmente eu uso em quase todas as tags quando eu preciso ligar a API de conversão, que é o E20ID. Então, eu já deixo configurado lá no meu ambiente e aí eu já consigo identificar a pessoa que converteu pelo web e a pessoa que registrou o evento ali pelo server, que os gatilhos foram acionados, eu consigo saber da onde eles vieram exatamente e que é a mesma pessoa. Então, eu já faço a desduplicação e não chega livre, por exemplo, duplicado dentro das campanhas. Não corre o risco de repente, uma campanha contabilizar lá 2, 3 conversões ou 4 conversões, por exemplo, no caso de duplicação. Então, isso já tem funcionado legal. Daí, o processo, gente, é basicamente o mesmo. Eu vou até, se a Bruna deixar, eu vou dar uma navegada aqui na plataforma só para mostrar para vocês, mas o processo de configuração é basicamente o mesmo que uma configuração de traqueamento de MetaAds. Quem já fez tracking aí para MetaAds vai conseguir fazer isso daqui com um pé nas costas. Assim, a configuração não só de campanhas, mas do pixel, da API de conversão, está muito fácil de fazer. Inclusive, é até mais fácil até que o próprio MetaAds de você encontrar as coisas lá dentro da plataforma. Então, tá bem simples da gente fazer isso.
Bru, se você deixar, eu queria compartilhar aqui. Se a Bru deixar, parece até que eu sou uma carrasca, né? Pode compartilhar, Mi. Pessoal, só para dar um pouquinho de contexto, a gente começa assim um pouco mais técnica para priorizar essa parte de dados mesmo, né? A gente incentiva que vocês sempre foquem em organizar os dados para medir essa eficiência, mas em seguida a gente vai vir com 2 cases práticos, com resultados e análises bem diferentes, de cenários diferentes, para vocês também entenderem o pós. Então, deixa eu parar de compartilhar aqui. Pode compartilhar, Mi. Boa, vocês já estão vendo aí, né? Bom, então aqui o que eu tenho? Eu tenho uma conta aqui que ela foi criada para a gente fazer testes aqui, entender como é que funciona toda a plataforma para poder mostrar para vocês. E aí, o que eu tenho? Quando eu entro na conta, inicialmente ele vai mostrar lá campanhas, etc. Mas aí quando eu venho aqui do lado, ele tem alguns detalhes aqui de conversão. Então, onde que eu vou exatamente para poder configurar isso? Aqui em conversões, e aí o que a gente encontra quando a gente chega aqui nessa tela? A gente vê aqui, primeiro, eu já criei um pixel aqui, tá? Então, já deixei configurado um pixel, mas se precisasse criar um pixel novo, ou fazer uma configuração do zero, para onde eu vou? É muito simples, gente. Eu vir aqui, criar fonte de dados. Você vai dar um nome e ele vai criar esse ID do pixel. Então, esse ID é o que você vai configurar lá dentro das tags, lá dentro do GTM. E aí, aqui dentro, são os eventos. Então, o que de evento eu preciso mandar para as minhas campanhas? Nesse caso aqui, eu estou mandando visualização de página e eu estou mandando lead create. Então, ele já tem uma configuração padrão dos eventos que ele recebe. Então, pensa assim, o Meta Ads tem lá o contact, o lead, o page view, o view content. Aqui tem a mesma coisa. São basicamente os mesmos eventos que a gente configura. Então, essa conta aqui especificamente, eu configurei lá o evento de visualização de página e de criação de lead. Daí, como é que eu testo tudo isso? Aqui dentro tem uma tela de fluxo de eventos, que é basicamente aquela tela onde a gente testa os eventos chegando lá dentro do Meta Ads. Aqui eu consigo fazer os meus testes e ver esses eventos chegando. Então, a gente consegue ver toda a configuração que a gente preparou funcionando. E aí, onde que a gente configura tudo isso? Aí, aqui dentro do Tag Manager, o que eu fiz aqui? Então, aqui do lado web, que é aquele ponto que eu comentei com vocês. Então, eu configurei aqui a tag que envia o page view e o lead create. E aí, aqui tem alguns parâmetros que eu mando dentro desses eventos. E aí, basicamente, o que eu estou mandando aqui? Nessa tag especificamente, eu estou mandando o ID do pixel, que é aquele pixel que a gente criou lá atrás, e aí eu mando o event name. É basicamente isso que eu estou mandando lá para as minhas campanhas. E quando que eu envio isso? A cada vez que a pessoa visualiza a página. É o mesmo processo de configuração de qualquer tag de GA4 ou Meta Ads, não muda. E aí, aqui dentro do lead create, a mesma coisa. Então, aqui eu até mando alguns detalhes, por exemplo, como esse é um evento que eu estou mandando lá para o servidor, esse daqui eu coloco o Event ID, que é para gerar aquela deduplicação que eu falei para vocês, para a gente não fazer o envio de 2 conversões para uma mesma pessoa que está convertendo naquele momento. E aí eu mando esse esse item de identificação aqui para a gente validar. Dentro do server, o que eu faço? Então, aqui no server, eu não estou mandando page view. Por quê? Porque a gente sabe que lá dentro, por exemplo, a gente aqui utiliza a Stape. A Stape a gente tem limite de requisições, limite de eventos. Então, normalmente, page view eu quase nunca mando para API de conversão. Tem empresas que normalmente mandam, por exemplo, a gente precisa mandar, no caso, sei lá, um e-commerce que tem um volume muito alto de eventos e a gente precisa traquear tudo exatamente, e aí, assim, compensa a gente mandar o page view para cá. Do contrário, se é um site que, de repente, tem um volume um pouco menor, a gente pode mandar só lead create aqui, por exemplo, para a API de conversão. E aí, o que eu faço? Aqui dentro é o que eu mostrei para vocês lá. Eu só tenho o modelo da Stape, eu não tenho o modelo oficial de tags da OpenAI, diferente do GTM Web, como eu tinha comentado. E aqui eu envio lá, então, o pixel e o API Key, que no caso aqui é o API de conversão,
que aí a API de conversão aqui dentro é muito simples também. Eu venho aqui nessa chave de conversão, e eu crio uma. É muito simples de você fazer. Tá mais simples de você encontrar as coisas dentro do OpenAI do que do próprio MetaEds. Daí, faço toda a configuração aqui da tag. Depois de feito isso, a gente vai fazer os testes, e aí eu faço lá um preview do próprio GTM, que é o processo comum de teste, e a gente começa a ver esses eventos chegando aqui. Então, por que eu estou falando tudo isso? Aí eu vou parar aqui um pouquinho de compartilhar, tá, Bru? Sem isso aqui minimamente configurado, sem a gente ter isso tudo minimamente configurado, vocês não conseguem provar, por exemplo, ROAS das campanhas de vocês depois. Então, se vocês hoje estão tendo problema com não consigo provar o ROAS da minha campanha, seja em OpenAI, ou seja em Google Ads ou Meta Ads, tem algum gap ali no seu tracking. Então, por isso que é importante, quando a gente vai ativar um canal novo, subir uma campanha nova ou algo do tipo, eu sempre dou uma revisitada no tracking para ver se está tudo redondo, para a gente poder ter os dados atribuídos certinho. Então, pensa que, sei lá, você está lá no seu HubSpot, no seu CRM. Como é que você vai provar que aquele lead que acabou de entrar, que está falando com o vendedor, de onde que ele veio? É através do tracking que a gente consegue metrificar isso. Então, é importante a gente ter todo o traqueamento configurado, tudo a base pronta para poder a gente ter performance melhor nas campanhas. E aí fica fácil de fazer gestão de campanhas depois. Boa, maravilha. Pessoal, como a gente teve muitos inscritos entre líderes e analistas, a gente achou muito importante ir ali do micro até o macro, né? Como eu comentei no começo. Então, se você é líder e está aqui, acho que e você não faz essa parte de configuração etapa por etapa, depois dá para mandar essa gravação ali para a pessoa responsável do seu time, porque a gente quis abordar todas as partes mesmo. Mas o que a gente entende aqui, então, é que o primeiro passo é ter uma estrutura. Depois dessa base, a gente consegue, de fato, desenhar um teste que gere como desenhar o teste, né? A gente entende o que precisa ser levantado para, de fato, essa hipótese gerar um resultado, um aprendizado. E aí eu queria chamar a Marina Pagliari, a nossa segunda convidada, formada em jornalismo, com MBA em marketing digital e formação executiva em estratégias de marketing e inovação. A Marina está aí há mais de 12 anos construindo estratégias de product marketing e growth para empresas B2B e B2C também, e mercados internacionais. Atualmente, ela lidera estratégias de GTM, posicionamento e adoção de produtos com IA, e ela estava tocando aí um baita teste com o GPT Ads não vou ousar falar o nome da empresa. E eu queria chamar a Marina aqui para compartilhar um pouquinho como foi esse processo. Marina, seja super bem-vinda. Legal, obrigada, gente. Eu que fico, assim, super lisonjeada de estar aqui, quase 50 pessoas, né? E o nome é meio estranho mesmo, tá? Eu demorei para me acostumar, tipo, Rudder. Para nós tem um som estranho, né? Eu vou mostrar para vocês a carinha da plataforma, porque eu sei que tem gente que ainda não teve acesso, enfim, por milhares de coisas, demorou para chegar no Brasil, então, para matar essa curiosidade. Mas a Mi já trouxe super bem que, assim, gente, é muito mais simples do que o que a gente está acostumado. A gente foi treinado no difícil e aí agora ficou bem mais fácil a nossa vida. E eu já vou fazer um disclaimer aqui, Casa de Ferreira Espeto de Pau. Aqui a gente fez o teste por curiosidade, por posicionamento de marca, depois a gente vai falar um pouquinho do case, mas a gente não fez essa estrutura de dados, de traqueamento tão legal quanto a Mi propõe. A gente tem um back que ajuda a gente a entender um pouco mais disso, mas não façam o que eu digo, não façam o que eu faço. Estruturem tudo bonitinho desde o começo. E aqui tem um outro contexto que é uma empresa americana. A gente vende um software que eu, sinceramente, não sei se existe no Brasil dessa maneira, que chama Professional Services Automation, que é uma mistura de gestão de tarefas para projetos com você alocar as pessoas certas. Então, assim, eu tenho um PM e um PMM, eu tenho um cliente novo de consultoria que vai precisar dos dois, eles têm agenda, eles não têm, quanto que custa a hora deles? Dali você já emite a invoice. Eu nunca tinha visto isso. Então, é um serviço complexo, isso também é importante para vocês entenderem um pouco do contexto da coisa. Vou mostrar para vocês qual que é a carinha do ChatGPT Ads. Eu pus ele para traduzir automático, então às vezes vai ter alguma coisinha meio estranha, tipo aqui tem um gastar, mas dá para entender que é o quanto que foi gasto na campanha, verbo. Então essa é a carinha dele, a visão geral.
Aqui também é bem o que a gente já está acostumado. Ele sempre vai te dar alguma otimização. Não sei a longo prazo como que isso vai ser, porque hoje a gente sabe que algumas otimizações de Google Ads, Meta Ads, às vezes tem um truquezinho ali que, na verdade, é para você ficar mais preso na plataforma do que você já está. Então, não sei como é que isso aqui vai funcionar. Por enquanto, ele está falando justamente das conversões que a gente não otimizou, não paqueou do jeito do jeito ótimo possível. Aqui tem os 30 dias, personalizado, que vocês já estão acostumados. Aqui dentro das campanhas, eu vou abrir para vocês, assim, sem muito estresse aqui com relação aos dados, até porque tem bastante do que vai aparecer no case. Eu vou criar uma nova campanha para vocês verem como é que ela funciona. Você vem aqui criar campanha, ou criar grupo de anúncios, ou criar anúncios. A gente também, que já trabalha com mídia paga, está acostumado com isso. Aqui o nome da campanha, eu vou colocar só como teste. O tipo de campanha, ela pode ser padrão, alimentação por produto que está aqui, é uma parte de feed, está traduzido meio ao pé da letra. Eu não sei exatamente também ainda como é que isso vai funcionar, isso é novo, não estava presente ainda, mas aparentemente você consegue criar mais ou menos um feed dos seus produtos e ele vai entregar isso de acordo com a conversa. Mas por enquanto vamos no padrão. O objetivo pode ser por alcance, cliques e conversões. Aqui os eventos de conversão, justamente o que a Mia explicou. E aí aqui também tem um perigo, né? Ele é opcional. Então é muito fácil da gente também acabar pulando, testando emoção, e às vezes a gente não vai ter um dado tão apurado no final. A gente consegue filtrar por locais, aqui no nosso caso é só Estados Unidos. Dá para colocar os locais a serem excluídos também, aí já tem os países aqui, é só você selecionar. Isso eu achei muito interessante também, de você poder escolher as plataformas, você mesmo já segmenta, então dependendo da sua estratégia, mercado, produto, você já consegue fazer um filtro aqui. Os parâmetros também de campanha, isso que a gente já está acostumado. Os públicos, tem uma coisa particular. A gente deixou o público aberto, até troquei figurinha aqui com a Mi e com o Francis, e os dois também comentaram comigo que tinham deixado aberto. Por quê? Para você criar público, eu acho que eu até deixei aberto aqui, deixei. Para você criar o seu público aqui, ele pede e-mail ou telefone. E aí, como aqui no nosso caso a gente é um B2B nichado, é um SaaS, não fazia muito sentido a gente gastar tempo e energia aqui, sabe? Então, a gente preferiu deixar aberto até para ver como é que ele vai se comportar com relação a dados. Aqui o orçamento diário está como $100, e aí já tem a data de início, uma data de término. Deixa eu ver se a gente muda aqui, ele fala alguma coisa. Não. Mas na hora que a gente for falar de preço por clique, ele vai falar. Nome do grupo de anúncio, vamos manter o teste. Dá, assim como no LinkedIn, por exemplo, dá para fazer isso, né? Você escolhe um CPC máximo ou você deixa ele tocar do jeito que ele acha melhor. Se você escolhe quanto que você quer o CPC, aqui sim, ele cria uma dinâmica mais ou menos como se ele limitasse o custo mínimo que a gente vai poder pagar. Se eu colocar 3 aqui, vamos ver se ele vai atualizar. Agora não, acho que ele até mudou. Mas antes, mesmo se você colocasse 3,99, ele mostrava que ia ter um problema de entrega. Então, por uma diferença de 1 centavo, do 3,99 para 4, ele já dava uma diferença. Então, ele... Marina, posso fazer uma pergunta? Pode. Bruna, não sei se a gente vai interrompendo aqui ou não. É o seguinte, nesse caso do público, para alguém que esteja trabalhando com ABM, a gente pode subir os telefones das pessoas, do nosso alvo, e um @X da empresa, por exemplo, funciona isso? Aí? Com o telefone das pessoas vai funcionar. A gente aqui também faz ABM, mas a gente faz um ABM menos no indivíduo, né? A gente tenta olhar mais para nome de empresas, porque é bem variado. Mas se você tiver uma lista dos telefones, eu acredito que vai funcionar aqui sim. Boa, obrigada. Não. Então, ele limita um pouco o CPC, você não vai conseguir, por exemplo, no LinkedIn, às vezes ele te sugere um CPC de 15, você coloca 8 e funciona, entrega, dá bons resultados. Aqui já é uma coisa um pouco mais diferente. E aqui no avançado, ele tem mais alguns ajustes, exatamente que a gente comentou sobre criar algum tipo de público personalizado. Ele tem até um multiplicador, se aquele público é muito seu target, ele pode trabalhar mais com o seu orçamento. Ele tem algumas configurações bem legais. Aqui, parâmetro da página de destino, a gente deixa a URL. Aí aqui, eu acho que é o grande segredo da coisa. A única forma que a gente tem de limitar essas campanhas é por isso que ele chama de dicas de contexto. E também é opcional, assim como a gente falou atrás das conversões. Então, aqui eu posso colocar as minhas palavras-chave, eu posso colocar perguntas, eu posso colocar várias coisas, mas isso é bem
amplo. Não é como a gente está acostumado com o Google Ads, que eu consigo negativar uma palavra, que eu consigo colocar as aspas para ser uma busca específica de frase. Isso não existe muito aqui. Por isso que eu sinto que isso aqui ainda vai melhorar muito, porque eles têm muito dado, eles têm muita inteligência, está só começando. Mas hoje eu acho que tem que ir de mente aberta. A gente também vai falar um pouco mais sobre isso nos cases, mas acho que é importante ficar bem clara essa parte. Tanto do custo, existe um mínimo que meio que ele te dá uma travada de começar, e o contexto é bem macro. E aí aqui a gente vai para criar um novo anúncio, e o que eu acho muito legal é que ele mesmo já vai puxando coisas, assim, seja de anúncios antigos, em alguns momentos ele te oferece de puxar do seu site, ele mesmo cria, vai catando imagens. Então, nesse sentido de criativo, eu acho que ele também facilita muito a nossa vida. Aqui a gente coloca o nome do anúncio, o URL, os parâmetros, título e descrição. Aqui o título só pode ter 50 caracteres e a descrição também só pode ter 100, então tem que ser bem curtinho. O que eu acho ainda mais precisa ser muito bem definido, porque se o contexto é amplo e aqui o título e a descrição é bem curtinho, a gente tem que estar sempre com um messaging aí, o que a gente quer se comunicar, como a gente quer se posicionar, bem claro. Aí eu vou colocar o nome de teste aqui para nós, para a gente passar para a próxima tela. E vocês perceberam que eu não preenchi nada, né? Não preenchi título, não preenchi descrição, não preenchi imagem. Ele é praticamente autocomplete. E aqui ele vai me dar o resumo, e aí é só publicar. Então, assim, isso aqui a gente fez, eu não sei, nem 10 minutos. Se a gente fosse fazer no meta, a gente teria ido, voltado, travou aqui, travou ali, tem que voltar, enfim. Ele é muito prático, então, assim, se alguém estava com receio de, nossa, vai ser difícil, vai ser complexo, eu acho que ele quebra toda essa barreira. Às vezes, eu acho que ele é até fácil demais, ele abre espaço para que a gente faça alguns erros, assim, com relação à configuração. E aí, daqui, eu acho que é isso. E uma coisa que eu acho interessante de mostrar para vocês é que ele tem um histórico de alterações. No LinkedIn, especificamente, eu sinto muita falta disso. Às vezes a gente não lembra quando foi a última vez que eu mexi, o que eu mexi, aumentei, diminuí e tal. Aqui foi uma campanha que eu criei justamente porque eu estava testando para a gente conversar, e ele me mostra tudo, ó. O dia que eu criei, o que eu mudei, aqui atualizei, passou de em pausa para arquivado. Então, ele te ajuda a dar esse histórico mesmo, essa documentação que às vezes a gente não tem o hábito de fazer, ele também facilita o nosso caminho nesse sentido. Eu acho que daqui é isso, Bruna. Mais alguma coisa? Está anotado. Cliquei 2 vezes aqui, mutei e desmutei. Mas você quer compartilhar sobre o seu case, como que foi? Você quer que eu compartilhe do lado de cá? Pode compartilhar. Eu vi que alguém perguntou como que ele aparece. Ele aparece bem do jeitinho que ele está aqui, ó. Desse jeitinho. Eu tenho um print para vocês que apareceu para mim outro anúncio de uma outra empresa que não tinha aparecido para mim ainda, então eu tirei o print para compartilhar caso alguém não tivesse visto também. Então ele aparece assim. Aí, se você quiser compartilhar de volta. Eu vi só uma pergunta que subiu bem na hora que eu olhei, mas depois a gente pode voltar a responder tudo, viu? Maravilha, deixa eu ver se eu estou na página certa aqui. Bom. Eu vi a pergunta do William, eu acho que para site ainda não tem como, pelo menos eu não vi nada com relação a isso. Para aplicativo, tem aquela ali no início que você consegue colocar se você quer web, Android ou iOS, então seria mais pelo sistema operacional do que o aplicativo. Eu imagino que em algum momento ele vai ser uma Ferrari nesse sentido, sabe? De ter uma hipersegmentação. Mas eu acho que também vai esbarrar em um monte de questão de governança, por isso que deve caminhar um pouco mais lento do que a gente está acostumado, vamos dizer assim. E aí, falando aqui do teste, a gente rodou por 53 dias. Como a gente é uma empresa americana, está tudo nos Estados Unidos, foi até um movimento do founder, ele é muito... ele está sempre por dentro do que está acontecendo, então assim que ele viu que estava liberado para a gente fazer, ele já falou, podemos fazer, vamos começar. A gente deixou o público automático e o contexto daquele jeito que eu mostrei para vocês lá. Você pode colocar bastante coisa, mas tem que contar um pouco com a sorte até, de certa forma. E aí eu fiz um recorte dos últimos 30 dias antes da gente desligar para comparar com os outros canais que a gente usa de mídia paga. De modo geral, ele é mais barato, mas o engajamento é menor. E aqui, engajamento, como eu comentei com vocês, a gente não tem um disparo de tag super adequado, mas a gente tem o tempo médio do site
que as pessoas ficam nas páginas. E a gente também tem o formulário de captação do trial, que é o mais importante para a gente, porque é um SaaS, ele consegue trazer certinho. E nesses 53 dias, ele não trouxe nada via ChatGPT, mesmo a gente tendo bastante tráfego vindo de lá. A gente teve mais de 200 mil impressões, e isso não deu nem 2 meses. Né? Na verdade, isso aqui é só o recorte dos 30 dias. Então, assim, 200 mil impressões, um CPC de 4 e pouquinho, mais de 8 mil dólares investidos e nenhuma conversão. Então, assim, a gente bateu o olho nesse número e parou as máquinas, porque a gente tem muita falta de controle sobre essas palavras-chave, a gente não tem nenhuma visibilidade sobre a conversa. Então, mesmo se a gente quiser olhar lá, eu tive 80 cliques, quais foram essas 80 conversas? A gente não consegue saber. A gente só tem esses números, esses big numbers que eu trouxe para vocês. A gente não tem praticamente nada além disso. A gente consegue ver por dispositivo, consegue ver por país, bem macro. Nenhum clique virou trial, como eu mostrei para vocês ali pelo nosso formulário, a gente consegue essa informação e não tem. E comparado com os outros canais, o custo é muito alto. Aí, Bruno, se você puder só voltar no da tabelinha, que aí eu acho que dá para comparar os números. Acho que é um ou dois antes. Esse. Obrigada. Aqui, apesar de a gente estar pagando só 5 dólares o clique, e nos outros, no LinkedIn a gente paga 16, e no Google a gente chega a pagar 120, porque é muito nichado, a gente tem competidores, enfim, um monte de coisa. Quando a gente vai olhar ali para o tempo médio de site, pelo ChatGPT dá 7 segundos. E pelo LinkedIn, que nem é tão fundo de funil assim, né? Porque quando a gente fala de Google, é uma pesquisa bem direcionada já para compra, né? Qual é a melhor plataforma? O tempo do LinkedIn e o Google é muito parecido, de quase 1 minuto, e o do ChatGPT é de 7 segundos. E aí o ChatGPT tem um CTR muito alto, com custo muito baixo, muita impressão, mas para nós, no nosso momento, a gente entendeu que não estava fazendo sentido. Aí, Bru, pode voltar lá para o último? Mais um. O dos aprendizados. Esse. O que eu entendi, tá? Aí aqui alguns pontos só para complementar. Eu não sei se eu teria parado com 53 dias, eu acho que é relativamente pouco, mas a gente está num momento meio guerrilha, a gente não tem tanta verba, a gente não tem investidor, então esse dinheiro, esses 8 mil dólares que a gente colocou em menos de 2 meses, se isso tivesse no Google, talvez teria me trago um lead muito quente que já ia fechar em pouco tempo. Então, a gente não está com tempo suficiente tanto de esperar esse canal esquentar, quanto de estar suscetível a essas coisas que ele deixa aberto, sobre keyword, sobre contexto. Então, a minha sugestão, para quem quer testar, não está testando ainda, isso da minha experiência, eu consideraria ele primeiro como topo de funil, pela falta de contexto, pelo custo baixo, não tem engajamento tão alto. Então, traz ele para o site, faz um remarketing com o Google, faz um remarketing com o Meta, enfim. Vai construindo essa complementaridade de canais. Tem um investimento teste para não considerar ele como substituto. Então, aqui no meu caso, eu não tiraria uma verba de Google, que é muito importante para o meu time de vendas, para colocar no ChatGPT. Se eu tivesse uma verba para testar, que a gente teve ali por um momento, testaria para ver como ele funciona. Eu acho que tem bons aprendizados, eu acho que vai melhorar muito, como eu comentei. Eu acho que isso aqui vai ser uma Ferrari, porque a quantidade de dados que ele tem é gigante. Mas não chegar colocando todas as fichas de uma vez e nem ficar totalmente de fora. Porque se o ChatGPT começou, vai ter Claude, vai ter Gemini, vai ter todo mundo vai entrar nisso aí. Então, se você aprende agora com o ChatGPT, a hora que o Claude entrar, se o dele for melhor, você já aprendeu um monte de coisa. Acho que o meu takeaway final aqui é: não sejam nem otimistas demais, nem pessimistas demais. Testem, aprendam, façam os traqueamentos direitinho que a Mia explicou, mas não prejudiquem outros canais que são importantes para a receita das empresas neste primeiro momento. Acho que esse seria o meu conselho. Acho que é isso. Boa, maravilha. Obrigada pelo compartilhamento do seu case, Má. Eu queria agora puxar o nosso terceiro convidado para uma terceira perspectiva dessa conversa, né? Que acho que a gente entendeu que os dados são super importantes, são a premissa, mas mesmo assim a gente ainda consegue analisar
as hipóteses, mas eu queria essa terceira perspectiva para entender o que os dados revelam quando a gente consegue acompanhar esse novo canal de ponta a ponta. E aí eu queria puxar aqui para esse papo. Opa, esse slide não estava previsto. O Francis, que é formado em Relações Públicas pela URGS. O Francis está há mais de 10 anos construindo estratégias de marketing e growth para startups, empresas de SaaS e negócios em transformação digital. Atualmente, ele desenvolve estratégias para acelerar a expansão internacional e construir operações de crescimento previsível. Ele trabalha hoje na GlobalFi. Essa eu espero que eu tenha acertado o nome. Francis, seja bem-vindo. Oi, pessoal, boa noite. Muito obrigado pela introdução, Bruna. Sim, acertou o nome, é GlobalFi. Esse é um pouco mais fácil, né? Então, vou apresentar minha tela aqui rapidinho, só para contextualizar. Eu acho que o que eu venho trazer ali, as meninas já trouxeram um contexto, né, de traqueamento, um contexto de evidência. Eu vou trazer um contexto muito assim, do que eu aprendi, do que é contexto, e eu acho que o objetivo é entender se faz sentido para o momento de vocês, né? A gente está muito na estratégia de aquisição ali, muito se fala sobre gerar novos leads, trabalhar com novos canais, estar à frente, mas será que isso faz sentido para o contexto de vocês? Será que isso é o momento de aplicar? Eu acho que o meu objetivo principal é esse, é trazer o meu contexto, dizer o porquê que a gente faz. Eu acho que o que a Marina comentou ali se assemelha muito ao meu caso, né, em alguns contextos. Ali a gente já tem uma estrutura de dados bem organizada, a gente fez esse trabalho de casa, mas eu acho que é muito relevante trazer o contexto de será que faz sentido? Por que a gente investiu? Por que a gente está lá? Por que a gente de fato vai permanecer e o que faz sentido para a gente, tá? Então, estou compartilhando a minha tela, só me avisei quando você estiver vendo. Já estamos. Show. Olá. Então, antes de tudo, eu gostaria de contextualizar o que é a GlobalFi. A gente, basicamente, é uma empresa para abertura de empresa nos Estados Unidos. Então, a gente ajuda founders globais a abrir sua empresa nos Estados Unidos. Por N motivos, né? Seja por alguém que quer captar investimento, seja por alguém que quer expandir e vender nos Estados Unidos, o seu sistema, o próprio e-commerce, seja alguém que quer proteger seu capital e pode abrir uma empresa nos Estados Unidos, né, sendo não residente. Então, basicamente, o que a gente faz é abrir um CNPJ americano, que o nome é LLC, então, para 95% dos casos. Então, basicamente, a gente hoje é muito bom em captar demanda. Então, toda demanda que tem no mercado, obviamente não toda, né, mas tem concorrência, a gente é muito bom nisso. A gente tem métricas muito boas no que diz respeito a captar demanda. Só que para a gente crescer, a gente precisa gerar nova demanda. Então, a gente precisa pegar esse público que quer expandir, mas não tem ciência de como fazer isso, de como é que a gente pode usar estratégias para atrair esse público. Então, foi aí um dos contextos que o próprio ChatGPT e o próprio Ads entrou. Assim, como no nosso caso aqui, o founder também é super ligado, então quando a gente já abriu o primeiro mercado, ele já trouxe, vamos olhar, apesar de, né, nesse primeiro momento, quando abriu ali na metade de junho, ele não era o nosso cluster principal, então o nosso cluster principal está, de fato, em Brasil, América Latina, Espanha e Portugal, então esses são os principais mercados para a gente, para abertura de empresas nos Estados Unidos, e no primeiro momento ele abriu Oceania, abriu Reino Unido, que é um país que é importante para a gente, mas que ele está num Tier 3, assim, então a gente, de fato, não tem um ICP primário ali, então nosso primeiro fato era de entrar ali e gerar aprendizado. Eu acho que um ponto muito importante do que eu trouxe no começo da fala é que quando tem uma mídia nova, a gente de fato está ali, entre aspas, para ser cobaia, a gente está ali para aprender e muito mais do que tirar de um canal, mover ou trabalhar ele pensando já gerar retorno a curto prazo, a gente está ali para gerar aprendizado e no nosso caso aqui é gerar aprendizado antes da concorrência, principalmente. Então, a gente está nesse contexto para aprender, para entender, e quando a gente começou a captar os primeiros leads, quem são essas pessoas, o que elas buscaram, qual o tipo de perfil que está buscando abertura de empresa nos Estados Unidos. Então, hoje a gente já tem esse pilar de demanda muito forte no Google Ads, depois eu vou trazer algum contexto ali que a gente, pelo nosso tipo de negócio, a gente sofre muito com política de anúncio, então isso também aconteceu dentro de um dos aprendizados ali no ChatGPT, mas esse é o nosso contexto. Assim, a gente é um SaaS, uma camada de serviço para fazer todo esse processo de assim como se fosse o Conta Azul faz aqui, né, como se fosse uma contabilidade americana, a gente também faz esse processo todo de tax season, que a gente chama de tax consulting, etc. Então, a gente tem um SaaS, mas a gente tem uma camada de serviço. Então, basicamente, o nosso contexto de maneira geral é essa. A gente já capta demanda, mas a gente precisa crescer mais. Então, como é que a gente gera demanda e como é que a gente pode visualizar o ChatGPT Ads como uma plataforma para fazer isso? Então, eu acho que
né, por que a gente começou a testar antes, eu já trouxe um spoiler ali, é porque, de fato, a gente precisa aprender. A gente quer, de fato, entender o que é esse canal, o que ele pode trazer, o que a gente pode dar os primeiros passos para que, dali para frente, a gente consiga gerar aprendizado a partir disso. Então, a gente já tem uma lógica de esteira de testes bem delimitada. Então, o ChatGPT entrou nesse contexto de não é um mercado, né, um tier importante para a gente, mas nesse primeiro momento vamos aprender, vamos entender as métricas que tem nesse contexto, e quando depois eles lançaram para mercados que são mais importantes para a gente, como Brasil e México, foram dois que a gente criou também conta, como é que a gente de fato vai aplicar na prática e como é que a gente vai gerar esses aprendizados que a gente teve nesse primeiro momento para esse segundo momento de utilizar no Brasil e no México. Então, a lógica aqui é clara, é começar cedo, aprender cedo, e aí de fato a gente começou e tem uma verba muito mais baixa diariamente, e a gente vai otimizando e entendendo aquilo no dia a dia, o que faz sentido para o nosso contexto. Tá? É legal dizer também que a gente não tirou verba de um lugar e passou para outro. A gente, né, como eu comentei ali mais cedo, a gente sofre com política de anúncio. Então, no Google, algumas campanhas foram impactadas por isso e continuam sendo impactadas. Então, a gente usou essa verba, mas não com a expectativa de aplicar as métricas de Google no ChatGPT. A gente entrou com uma lógica de, né, vamos começar, vamos entender, vamos aplicar o conhecimento que a gente tem, tanto de produto de mercado, e que a gente já aplica para o Google, né, nos contextos que a gente sabe que dá certo, falando de estrutura de anúncio, mas não esperando ter as mesmas métricas lá. Opa, desculpa, voltei aqui. Então, eu acho que vale trazer esse contexto ali, o que de fato é mais desafiador. Assim, primeiro, a gente não tem um histórico, então depois a gente foi ver na prática aqui que eu vou trazer, a gente viu que um CPC, por exemplo, para a gente é muito mais baixo aqui, mas o CTR também é muito mais baixo, a intenção de compra do Google para a gente também é uma intenção fundo de funil, então é alguém que já sabe o que é LLC, já sabe que dá para abrir uma empresa nos Estados Unidos, já sabe por que ele precisa abrir, então ele está ali muito mais no contexto de tirar dúvida, de entender se a nossa empresa de fato fornece isso para ele, fornece todo o suporte que ele precisa. Então, eu acho que esse é o primeiro ponto, a gente não tem histórico, então a gente usou os dados de balizador de Google muito mais como um dado de mercado, para a gente ter um comparativo, porque de fato a gente não tem esse histórico. Assim. Outro ponto que eu comentei é uma ferramenta early stage, então assim, não dá para entrar, né, pensando que já vai, né, ser um canal que vai gerar muita demanda, que vai trazer muito resultado a curto prazo. Eu acho muito difícil, até por uma questão também foi comentado, por uma questão ampla da plataforma, então a gente não consegue trabalhar com palavra-chave específica, a gente não consegue delimitar para quem a gente vai aparecer o nosso anúncio, então ali a gente está, né, num processo de aprendizado, e a ferramenta também. Então, eu acho que isso é um ponto importante. Questão de benchmark também, então a gente não tem histórico tanto de concorrentes, não tem histórico de utilização de ferramentas, por exemplo, como o SEMrush, que a gente utiliza no dia a dia, enfim, a gente não tem esse histórico para, de fato, poder aplicar. Então, a gente está bem nesse ponto inicial e nesse ponto de pagar para ver. Assim. A questão de política de anúncio também impacta, né? Então, quando a gente começou a anunciar, a gente não sofreu com isso. Então, a gente, de fato, trabalhou numa lógica muito mais agressiva do ponto de vista de copy, assim como a gente já trabalhou com o Google, e depois a gente precisou adaptar usando um pouco da lógica que a gente já utilizou com o Google, com algumas adaptações aqui, mas porque, de fato, o nicho de mercado ele é bem impactado por questão de política governamental. Então, a gente precisou adaptar esse copy, toda essa estrutura, e sabe, né, quando o anúncio pausa, a gente, de fato, tem uma atração de aprendizado que demora mais tempo aí voltar, então a gente sofreu bastante com isso, assim. E o ponto final é que não existe um playbook, né? Não existe uma regra, assim como cada contexto importa para o Meta, para o Google, etc. Aqui ainda mais porque não tem um histórico, a gente não tem um histórico nosso, a gente não tem um histórico de mercado, a gente não tem dados muito amplos para falar sobre isso, então é realmente um processo de criar o seu próprio playbook, não só do teu contexto, mas do playbook da própria plataforma. Assim. Acho que ponto geral para mim é teste, observar, adaptar, aprender e testar novamente. A gente está bem nessa linha de raciocínio. Assim. A gente, apesar de ser sofrido política de anúncio do Google, tem impactado muito nos últimos meses. Assim, a gente não olhou para cá como vamos migrar verba de Google e vamos trazer para cá, porque naturalmente a gente teria se frustrado por todo esse contexto, todos esses desafios ali que eu trouxe. Então, a gente não pode analisar isoladamente. Assim, o que a gente precisava olhar é que vamos entender o contexto, vamos entender como é que funciona, vamos gerar esse aprendizado, e quando a gente tiver mercados, né, que a gente tem uma penetração maior e tem uma marca mais forte, vamos comparar esses dois cenários e vamos entender, depois eu vou trazer os números aqui, vai ficar
Para ficar bem claro que a gente tem cenários diferentes, por exemplo, de que a gente tem de Google, de que a gente tem de vendas mesmo, e aqui dentro do GPT a gente viu isso, tá? Fora isso, assim, acho que a gente primeiro traçou uma meta muito clara, assim, quando a gente lançou nos primeiros ali, a gente teve uma taxa de CTR de 0,5 ali, e a gente viu que isso de fato era, enfim, muito baixa, que a gente precisava otimizar isso e melhorar, né, na lógica do, obviamente, né, o CTR não paga as contas, mas a gente precisa olhar primeiro por todo esse contexto que não tem histórico, no que a gente chama de, né, dos passos baby steps, ali, como é que a gente melhora, cada vez que eu vou gerando mais acesso, eu estou mais próximo de gerar um lead e assim sucessivamente. Então a gente foi bem nessa lógica de MVP, de botar para rodar e de testar. Então a gente puxou esse primeiro processo como uma meta, assim, de beleza, a gente não tem histórico, vamos entender, vamos tentar melhorar o CTR como processo de estar mais próximo do resultado final. Assim. Um outro contexto que a gente entendia também, que acho que vale explicar no nosso contexto de jornada de usuário, a gente entendia o GPT como é que eu comentei ali sobre gerar demanda. Então a gente falou muito sobre expandir para o mercado americano, sobre lançar sua empresa nos Estados Unidos, e menos sobre a abertura de LLC, porque de fato depois a gente foi impactado, né, por questão de política de anúncio, mas porque a gente entendia que era para gerar demanda no começo, era para de fato atrair pessoas curiosas e não para utilizar fundo de funil, porque esse cara naturalmente estaria no Google por uma questão de comportamento da plataforma. Né? Então a gente também hoje já gera vendas e leads também por a parte orgânica do GPT. Então, e é um processo muito mais fundo de funil de busca. Então, nosso objetivo aqui era realmente olhar para essa camada mais de geração de demanda e criar oportunidades para que a gente consiga renovar no pipe, está sempre, né, não precisando olhar para, né, olhando sempre para o médio e longo prazo, assim como a gente trabalha na parte orgânica, aplicar no pago. Tá? Então, a gente teve esse processo inicial de referência e de como é que a gente poderia melhorar a partir disso. Então, aqui eu trouxe uns dados. Basicamente o que a gente trouxe ali, esses dados eu puxei de agosto, tá? Então acho que um ponto legal de trazer aqui é que quando a gente olha para a CTR, a gente conseguiu naturalmente estar melhor no que a gente fala de Europa, principalmente porque a gente tem um contexto mais longo, então a gente conseguiu aprender e gerar na campanha. Algo que, por exemplo, no Brasil, que é o nosso principal mercado e que a gente tem mais penetração, que a gente vende mais, está bem abaixo. Então isso é naturalmente um processo de aprendizado que a gente foi otimizando. Na questão de política de anúncio, é legal falar também que quando a gente começou a rodar no Brasil e no México, nada foi impactado e a gente foi impactado, como lançou mais recentemente, a gente foi impactado assim como na Europa, então a gente ajudou esse aprendizado para o Brasil, mas naturalmente isso tem um processo de maior, né, mais tempo de aprendizado. Então, outra coisa que é legal citar é que no nosso contexto, por exemplo, para a Google, a gente tem um CPC muito mais alto para a Europa, muito mais alto, principalmente para a Inglaterra, e aqui os CPC, basicamente, eles são muito próximos, assim, então a gente não, acredito eu, por não ter um controle, a gente não consegue tanto tracionar, então o custo, ele fica basicamente muito próximo, assim como, né, o CPC e o custo final fica muito próximo, mas o CTR a gente consegue, de fato, ter uma métrica um pouco mais de ajuste, assim, a gente tem um pouco mais na mão. As outras a gente acabou não tendo muito controle, assim, então, apesar de tá otimizando, a gente não consegue garantir essa entrega e garantir esse público o que a gente vai entregar, para qual termo. Assim como a gente trabalha no Google, a gente não consegue fazer isso no GPT. Então, aqui é basicamente para trazer que a gente utilizou o balizador, mas não como um fato de, eu vou usar o Google Ads como meu norte, eu vou chegar lá. Não, é muito mais utilizar ele como contexto, muito por aquilo que eu trouxe dificuldade, de não ter benchmark, de não ter histórico. Então, como é que a gente adapta, entre aspas, dentro desse conceito? Alguém que levantou a mão? Eu levantei, Franz. Eu adorei que você trouxe, né, de forma mais aprofundada os dados, ficou super claro o contexto que você compartilhou. E eu achei muito massa, né? Porque a Marina trouxe a comparação do GPT Ads com outros canais e você trouxe dentro desse canal com outros mercados. Então, eu achei que vocês complementaram maravilhosamente bem as duas visões. E aí, até queria fazer um gancho com uma pergunta da Juliana aqui no chat, que você já até respondeu, de certa forma, aquela pergunta, né? Como que dá para fazer esse benchmark de métricas, de CPC, CPM? E aí você trouxe, né, esse desafio de não ter um benchmark na época, e acho que até o próprio comitê aqui já pode servir de algum insumo, né? Porque a Marina trouxe alguns dados que ela já teve, você trouxe, é muito mais entender os modelos de negócio e comportamento de compra, né, para fazer esse depara. Muito massa. Perfeito. E, enfim, a gente
hoje, por exemplo, a gente tem custos muito diferentes para cada... o que a gente tem no Brasil hoje é muito diferente do que a gente tem na Europa. Obviamente, tem presença de marca, tem uma série de coisas que vale o contexto, mas o CPC, por exemplo, de uma palavra para a gente aqui, na Inglaterra, por exemplo, ele gira em torno de $20, enquanto em outros mercados ali a gente consegue fazer 5, 6, 7, 8, $10. Então, assim, muito mais baixo. Quando a gente traz para o cenário do GPT, eles estão muito próximos, né? Um outro ponto também, quando eu subi a plataforma, ele obrigou eu botar um valor. E aí eu tinha botado um valor acima de CPC. Eu disse, não, a gente está para aprendizado, vamos ter uma margem um pouco mais para de fato aprender e aprender mais rápido. E aí quando eu comecei a olhar, eu tinha botado um CPC de $5 e ele entregou um CPC muito abaixo. Então vocês estão vendo aqui que eu fui reduzindo a partir do momento que ele foi entregando abaixo. Assim. Então, eu acho que esse ponto, assim, a gente tem cenários muito parecidos, o que a gente não tem em outras mídias, no próprio Meta também, que a gente investe, que talvez fosse muito mais próximo do que diz respeito à jornada do usuário. Assim, no GPT a gente tem um cenário muito próximo, assim, o que me indica que, de fato, pelo fato de a gente não ter uma garantia de entrega mais, nesse primeiro momento, mais aprofundado, ou que a gente consiga ter mais controle, então, naturalmente, a gente acaba, assim, tendo custo muito próximo, né? E fica muito na mão, muito mais de otimizar o anúncio pensando em melhoria de CTR. Então, o que eu tenho de cenário claro hoje, assim, no nosso contexto, e eu acredito que seja um contexto geral pela questão da plataforma, pela questão de ainda ser muito inicial do processo, é basicamente esse, assim. Alguém tem alguma pergunta nesse contexto ou posso avançar ali? Eu acho que o pessoal está cheio de dúvidas, mas quer te primeiro para depois trazer. Tá todo mundo Beleza. aqui. Então, show. Eu acho que eu já fui passando aqui pelos principais itens, assim. Eu acho que a gente conseguiu... a gente hoje já gerou oportunidades, mas não gerou nenhuma venda ainda. Então, muito porque esse primeiro mercado, quando ele lançou na metade de junho, não era o mercado que era Tier 1, Tier 2 para a gente, digamos assim. E no Brasil é muito mais recente, a gente foi impactado muito mais por política de anúncio. Teve até um dia que acho que é válido compartilhar, que geralmente ele mostra ali, né, quando o teu anúncio é impactado por política, ele diz, política governamental. E aí eu olhei ali e não tinha absolutamente nada, assim, só dizia que os anúncios tinham sido pausados. E eu achei estranho, e aí eu abri o próprio GPT para dizer assim, olha só, meus anúncios foram impactados, e naturalmente está em beta, né, a versão, mas muito mais nesses países que saíram depois, e aí o próprio GPT me deu retorno, talvez os seus anúncios no Brasil não possam mais rodar, né, pelo fato de, né, da plataforma não estar rodando no Brasil. Aí eu fui lá e criei uma nova campanha e vi que a opção Brasil estava disponível. E aí eu fui lá, falei pro próprio GPT, olha só, tá aqui o print que a campanha no Brasil está disponível. Então, o que você está me dizendo que não pode? Então, acho que isso é uma característica do processo de ser uma plataforma nova e de que a gente está, de uma certa forma, pagando para aprender ali e para entender esse contexto. Então, eu acho que dos pontos que a gente gerou de aprendizado ali, principalmente é isso que eu comentei, de ser um outro cenário, ter um outro contexto, onde tu não tem muita coisa na mão. A gente conseguiu evoluir CTR de um certo ponto, mas ao mesmo tempo, quando a gente tentou ser mais agressivo em copy, que a gente viu que gera um CTR mais alto, a gente foi impactado por política de anúncio, e isso compromete naturalmente, porque tu precisa dar um passo à frente para dar dois para trás. De fato, no nosso contexto, o CPC ele é bem competitivo, tá? Muito mais baixo, principalmente em mercados que europeu ali, de Canadá, enfim, que se lançar no primeiro momento, que é muito mais baixo do que a gente trabalha em Google, né? Mas que, né, de fato, quando a gente olha para o que gerou para o próximo passo de conversão, ainda está muito abaixo. Então, acho que no nosso próximo desafio primeiro, assim, desses leads que a gente criou, entender qual perfil eles têm, o que eles estão buscando, que tipo de busca eles fizeram para ter essa resposta, já que a gente não tem tanta resposta na plataforma. Então, é fazer esse processo mais próximo ali, que o nosso time de vendas está, de fato, atuando em cima disso. E, de maneira geral, é isso. Assim, esses são os desafios que a gente está. Acho que do principal aprendizado que eu tenho, assim, é que a gente, no nosso contexto, faz sentido. Por quê? Porque a gente já tem métricas muito boas dessa captação de demanda. Então, o que entra de oportunidade do pipe, o time de vendas tem taxas muito altas e a gente consegue melhorar muito. Então, o que a gente precisa hoje é gerar mais demanda para esse médio prazo,
para que, de fato, eu não tenha, né, eu não seja refém, entre aspas, daquela demanda que já exista e que eu corra atrás de uma demanda nova antes da concorrência. Então, o GPT, nesse caso, para a gente, faz sentido como aprendizado e faz sentido no processo de geração de demanda. Então, acho que, né, dos principais pontos que eu tinha para compartilhar são esses, assim. Maravilha, obrigada. Opa! Não, Tem mais um? tem mais um ali sobre enfim, sobre o que esperamos da próxima fase ali, que é, de fato, olhar muito mais para esse aprendizado em cima desse processo. Eu até trouxe ali o nosso fluxo, basicamente, a gente tem venda self-service, mas boa parte da nossa venda, a maioria delas, tem, de fato, contato com o time de vendas, então, mais ou menos 70% das nossas vendas tem um agendamento. Então, a gente está dentro desse contexto de conseguir jogar o próximo passo, né, tendo esse desafio da mensagem compatível com a política de anúncio. Então, basicamente, o nosso processo está ali nessa melhoria e nesse aprendizado com o que a gente já gerou de oportunidade. Agora sim. Boa, maravilha. Obrigada, Francis, pela sua participação, compartilhar o seu case. Eu só queria puxar rapidinho, eu sei que a gente passou um pouquinho do horário aqui, pessoal, mas eu acho que deu para a gente abraçar bastante o que cada um viveu, o que cada um experienciou nessa jornada de testes. E aí eu queria puxar aqui primeiro a dúvida da Ivânia. No começo está sem contexto histórico, então é campo aberto, inclusive para verba reduzida. Vale o teste nesse cenário também? Aí queria ver, Marina, você comentou um pouco ali dessa parte de campo aberto e de verba reduzida. O que você indica aqui para a Ivânia nesse tipo de cenário? Eu acho que depende muito. Eu até tenho um exemplo para mostrar para vocês, mega rápido, porque eu sei que a gente está sem tempo, mas ele, só para vocês verem, ainda não tinha aparecido para mim. E aí ontem, eu pedi para ele me ajudar com. Tinha um gráfico no meu slide que não estava legal, tirei um print do gráfico, joguei lá, pedi, me ajuda a fazer outros exemplos. E aí ele me mostrou um ad de CNPJ aberto, plataforma de consulta de CNPJ, que não tinha nada a ver, nada. Eu não falei de B2B, não falei de CNPJ, não falei de consulta, não usei, assim, nenhuma dessas palavras. Então, eu acho que isso materializa um pouco essa questão do campo aberto, falando de contexto, né? Que é só o que ele consegue deixar a gente pôr. E eu acho que quando a gente fala de verba, aqui para mim é fácil, porque tá tudo em dólar. Então, $250 é 250 dinheiros, né? Quando a gente traz para o Brasil, a gente tem que fazer tudo vezes quase 6. Então, como eu comentei, eu não deixaria de testar pelo aprendizado, dependendo do seu posicionamento de marca. Se você quer se mostrar como mais moderno, mais para frente, mais rápido, atualizado, às vezes tem até um viés quase de branding de você estar ali. Mas se a sua verba é em real, vai ser muito difícil você ter uma verba reduzida e conseguir trabalhar, inclusive, para ter insumo, assim, para entender se está funcionando ou não, porque eu acho que a entrega vai ser baixa. Mas, assim, hoje ainda é tudo grande, eu acho. Boa. Vou puxar aqui a pergunta do Igor Mandu para o Francis dessa vez. Francis, essa política restritiva de ads é mais específica à copy que você testou ou ao segmento da empresa de vocês? Então, a gente, naturalmente, a gente é impactado de uma certa forma, em resumo, assim, a gente é impactado por política de anúncio, porque a gente vende um tipo de serviço que a pessoa pode fazer direto com o governo. Então, a gente precisa trabalhar muito mais na linha de, assim, basicamente, como se fosse para fazer um visto americano, uma empresa fizesse, a gente seria basicamente para o CNPJ. Então, a gente já é impactado no Google, a questão que a gente não tem isso muito claro no GPT por questão de contexto. Então, no primeiro momento que a gente rodou, a gente não precisou fazer nenhum tipo de edição, e aí, né, da noite para o dia, apareceu lá a questão, vocês foram impactados por política de anúncio, e aí o movimento que a gente já tinha de aprendizado do Google, a gente foi aplicando, mas depois até eu recebi um e-mail com diretrizes, então, a área da saúde também é uma área que eu sei que é bem impactada, a área jurídica, por exemplo, a gente está no meio termo entre a área de política governamental e ao mesmo tempo jurídica. Então, depois a gente acabou, eu acabei recebendo um e-mail explicando um pouco mais as diretrizes, quais são os mercados que são mais sensíveis, digamos assim. Então, acho que do ponto de vista de
de plataforma que não tem histórico, entra também a questão de política de anúncio, né? Acho que se já é impactado em outras plataformas, eu iria na mesma linha que você tem de aprendizado para as outras, trazer para cá. Mas se de fato não tem, e aí no Google, por exemplo, tu rodaria tranquilo, e aí tu for impactado, aí naturalmente tu vai ter que aprender com uma tentativa e erro, assim, não tem algo muito claro que tu possa fazer ou que tu não seja proibido, digamos assim. Maravilha, se eu puder complementar, porque se a gente tem pouca restrição de público e segmento, a gente pode restringir na mensagem, então ser bem específico e etc. Minha dúvida estava aí, tipo, se nessa mensagem restritiva ou até às vezes agressiva que você traz, se estava te trazendo algum prejuízo, entendeu? Isso, no nosso caso não era uma mensagem agressiva, por exemplo, com relação à promessa. Era uma mensagem agressiva do ponto de vista de ser direcionado ao negócio. Por exemplo, o termo LLC, para a gente que seria referente ao CNPJ, eu não posso usar, por exemplo, aba só LLC nos Estados Unidos sem viajar, por exemplo. Eu tenho que trazer muito mais, expanda para o mercado americano, expanda, né, Entendi. lance seu negócio nos Estados Unidos. Tem que ser algo um pouco mais, usar menos termos técnicos, principalmente os termos mais de documentação, esses termos LLC, e mais por uma linha mais inspiracional, digamos assim. Boa. Deixa eu só complementar uma coisa da Verba. Eu vi que a Priscila mandou ali, por isso que eu acho que assim, tem que testar, tem que ir lá, faz sua conta, configura. Não tem tanta chatice também de CNPJ e tal, porque eu vim ver aqui no meu, o mínimo do meu é $25. Então, mesmo se fosse $25 vezes 6, está bem além dos 40 que a Priscila já consegue colocar. Então, eu acho que tem que pôr a mão na massa e ver o que ele mostra para você, para o seu contexto e testar. Às vezes você vai ver que com pouca verba não tá legal, tá te dando trabalho de acompanhar mais um canal, beleza, mas você testou. Acho que é isso que importa, ter o aprendizado. Maravilha, muito bom. A Bruna perguntou aqui se alguém tem alguma experiência no B2C e se rola conversão. Aqui na Enablers a gente começou a tocar alguns testes, algumas experiências com alguns clientes, mas ainda tá bem no início, então a gente ainda não tem nada muito inteiro assim para apresentar. Então, se alguém tiver aqui da comunidade algum teste, algum case para compartilhar, pode abrir o microfone para trocar aqui com a Bruna. Se ninguém tiver, a gente procura essas pessoas para trazer esses aprendizados para vocês, tá, pessoal? Ali na comunidade a gente traz tudo depois. Eu só dando meus 2 centavos ali, eu imagino que no B2C seja, assim, o ciclo de vida ele é menos complexo, né? Então a tendência é, de fato, conseguir uma conversão mais rápida do que, né, a gente brinca que ninguém acordou hoje e vou abrir uma empresa nos Estados Unidos, porque, não, isso não existe. Ao mesmo tempo que né, não existe uma compra por impulso. Então eu acredito que, e sim, acho que a conversão é muito mais próxima no e-commerce, é muito mais, né, processo ele é muito mais curto, teoricamente, dependendo então, se tu vender um lustre de 500 mil, talvez não, mas eu acredito que sim, acredito que é diferente da minha experiência, mas eu acredito que sim, acho que no B2C, inclusive, tem poder de conversão maior, e claro, é dentro das tuas métricas ali de quanto que está disposto a pagar, quanto que está disposto a aprender, é de fato ver se faz sentido para o teu momento, assim. Boa, maravilha. Alguém mais dúvidas, perguntas, cases, dicas, críticas? Críticas com carinho, hein, pessoal? Pelo amor de Deus. Nenhuma crítica específica, tem uma dúvida. O Slim estava explicando mais cedo as integrações, a API com o Tag Manager, etc. A gente já tem ali a evolução da API olhando para Tag Manager, né, Mislene? Mas a gente, por exemplo, pode pensar em conversões, integrações com HubSpot ou algum tipo de CRM, ou ainda está nessa fase inicial aqui com GTM? Eu estava procurando por isso essa semana, para a gente ver se rola fazer, por exemplo, via HubSpot. Eu ainda não encontrei nada de otimização, por exemplo, de forma nativa, tá? Existem meios de fazer atribuição, aí você manda de repente ali para o servidor, mas aí você vai ter que ter um webhook, algum gatilho, algum sistema por fora que dispare isso do seu CRM
para o server e do server você dispara para as campanhas. Então, penso que hoje, de forma nativa, eu não encontrei nada ainda, mas como o próprio Stape já está, é o Stape que está fazendo o modelo da tag, então muito provavelmente logo logo vai aparecer ali o aplicativo do OpenAI para a gente integrar dentro do próprio Stape. Então, acho que vai ficar fácil da gente fazer isso, mas hoje não tem. É isso, todo mundo cansado? Terça-feira, super terça. Vi que algumas pessoas já estão saindo, a gente passou um pouquinho do tempo, pessoal. Muito obrigada por quem continuou aqui com a gente até o final, por quem trouxe aí suas dúvidas. Queria agradecer principalmente Milene, Marina, Francis, por trazerem aqui seus cases, agregarem aí com seus conhecimentos. Muito obrigada por isso. Terça-feira começou terminando aí com muita informação boa. E aí queria reforçar o meu pedido com muito carinho para que vocês deixem o feedback de vocês aqui no nosso comitê, para que a gente sempre possa melhorar e trazer conteúdos sempre melhores para vocês, ou até mesmo na estrutura. Podem criticar, fiquem à vontade, a gente sempre lê de forma a olhar para os próximos, né? Então, sempre buscando melhorias. Obrigada pela presença de todos e todas. Até a próxima, pessoal.